Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, Paulo, mesmo com a sua curta permanência em Tessalônica, ele costumava falar essas coisas sobre a vinda do Senhor, alertando o povo, não é isso? E agora sabeis o que o detém. Detém quem? Detém o homem da iniquidade. O que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, ainda não pode acontecer porque tem alguma coisa que o detém, que o impede, que o segura. Tá? Mas aqui Paulo fala como se os tessalonicenses entendessem. Ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Quer dizer, os tessalonicenses sabiam o que o detinha. E versículo 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem alguma coisa que o detém, mas o mistério da iniquidade já está operando para tirar esse impedimento para o surgimento do homem da iniquidade. Queridos irmãos, eu queria raciocinar junto com vocês o que está detendo o surgimento do anticristo. O que está detendo o surgimento do homem da iniquidade, né? Essa é uma grande pergunta. Todos os estudiosos da Bíblia, né, sabem que não existe um consenso sobre essa explicação. A própria King James atualizada na sua nota, a comissão que fez as notas, aqui diz assim na nota 4, né, os biblistas e todo mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega, o que o detém, o que o está detendo. Então, é um mistério que poucos sabem, ou talvez até hoje ninguém sabe definitivamente o que detém esse homem da iniquidade. Eu queria revelar isso, eu queria mostrar para os irmãos, né, o meu ponto de vista, e eu acredito que é da revelação do Senhor. Tá? Aqui diz o seguinte, eu vou ler para vocês, aqui diz assim, versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tá? E no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Queridos irmãos, aqui eu vou tentar desvendar aqui um pouco, não sei se consegue me acompanhar. Aqui diz, versículo 8 fala que será revelado o iníquo. O iníquo, né, é anomos. A iniquidade em grego é anomia, é destituição da lei, sem lei. E anomo é, né, alguém totalmente sem lei, alguém que não se restringe pela lei. Então, eu não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. O que realmente amarra, o que realmente detém, o que realmente são algemas contra o surgimento do iníquo, do anomos, né? É a própria lei. É a própria lei.
Claro que essa lei veio da palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, como nós entendemos, ela é principalmente, né, tem sua eficácia na igreja. Mas que isso tem a ver com a sociedade? Então, o homem da iniquidade não pode aparecer porque a lei ainda o amarra. A lei ainda é um laço, né, que o segura, que o impede de aparecer. Então, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar a lei, liberar o homem, a humanidade, de todas as amarras da lei, tá? Eu vou dizer para vocês que eu cheguei a apreciar nesse último ano, apreciar mais o livro de Salmos. Para mim, o livro de Salmos era um livro de poesia, era um livro de cânticos, mas agora entendi que o livro de Salmos está repleto de profecias preciosas. Então, Salmos capítulo 2, aqui diz, versículo 1, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Queridos irmãos, isso se refere àquilo que nós lemos. Por que os gentios, as nações, se enfurecem? Se enfurecem como? Se enfurecem contra Deus, se enfurecem, né, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que, né, as nações ficam amarradas, né, por causa de Deus. Então, essa é a fúria, essa é o ódio, né, das nações que são governados pelo anticristo, que serão governados pelo anticristo. Mas hoje já está se trabalhando nisso. Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, Jeová, Javé, e contra o seu ungido, né? Então, os reis da terra se rebelam. Isso é apostasia, rebelião. Essa rebelião é para quê, né? É a rebelião dos reis da terra, rebelião dos príncipes que conspiram contra Deus e contra Cristo, tá? Mas essa rebelião é por causa de quê? O que eles querem? O que as nações querem, né? As que são regidas por Satanás. Versículo 3, irmãos, é o segredo de tudo. Versículo 3 diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, tem alguma coisa ainda que serve de laços que as nações que seguem a Satanás querem e seguirão a anticristo, querem se libertar. E ainda tem algemas, né, que essas nações, né, que seguem a Satanás, querem sacudir deles. Quer dizer, eles não querem nenhuma restrição da parte de Deus, nenhuma restrição da parte da lei de Deus, nenhuma restrição da parte, né, da palavra de Deus. Esse trabalho está sendo feito agora, sabe o que é? Queira ou não queira, mesmo uma nação totalmente, né, que não crê em Deus, uma nação não cristã, né, mas todas as nações, de uma forma ou de outra, estão amarradas com relação a Deus, com relação à lei de Deus. Por exemplo, de um lado, eu falei que a desconexão do homem aconteceu no jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, buscando uma outra conexão que lhe dá a capacidade de escolher o bem e o mal, que não seja Deus. Isso desconectou o homem de Deus. Todavia, Deus, por amor à igreja, ou por amor à humanidade, Deus não deixou o homem totalmente solto
totalmente, né, à sua própria sorte, né? Deus ainda, né, conservou o própria consciência, né? Aqui, ó, capítulo 2 de Romanos, versículo 14, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm a lei mosaica, procedem por natureza de conformidade com a lei mosaica, né? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E onde está essa lei? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa lei já está na própria natureza humana quando Deus criou o homem. Então, o homem criado por Deus, ele já tem a lei de Deus nele, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Deus ainda preservou, mesmo esse homem caído, esse homem pecador, Deus ainda confia em, ainda que tenuemente, o efeito da lei de Deus, da natureza de Deus, quando criou o homem, né, ele colocou por isso que a nossa consciência nos acusa quando a gente faz alguma coisa errada, não é? Quando você, pela primeira vez, né, rouba alguma coisa, a sua consciência acusa. A não ser que você insista em praticar, né, esse pecado, e com o tempo essa consciência será cauterizada, se tornará insensível de tanto você não ouvir a sua consciência. Portanto, irmãos, Deus ainda deixou o homem, ainda que o homem não judeu, né? Não somos judeus, mas Deus ainda deixou no nosso homem uma consciência que age de acordo com a lei de Deus, sabe de certa forma o que é certo ou o que é errado. Mas o anticristo, Satanás, ele quer derrubar isso, porque isso restringe ainda o homem na aceitação da vinda do homem da iniquidade. Portanto, o que detém o surgimento do homem da iniquidade é a lei, e essa lei de todas as formas. Muito bem. E em segundo lugar, você sabia que a lei judaica que Deus promulgou através de Moisés, essa lei judaica, irmãos, é a lei mais perfeita entre os homens. Eu digo a lei entre as nações. Entre tantos outros povos na época, né? Todos os povos, eles eram politeístas, eles adoravam muitos deuses, muitos ídolos, e cada deus tinha a sua característica. Portanto, as leis que eles, né, eles promulgavam nas suas nações eram leis que muitas vezes contraditórias, muitas vezes leis conflitantes, né? Mas a lei que o Senhor deu para o povo de Israel, mostrado no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, irmãos, é a lei mais perfeita com relação à constituição humana, da legislação humana. Portanto, irmãos, hoje, queira o homem ou não, muitas nações ocidentais têm por base, na sua legislação, né, no seu direito, no seu poder, né, judicial, muita coisa com base na lei de Deus. Vocês acreditam nisso ou não? Então, ainda que a cultura ocidental, né, ela está sobre a cultura grega, né, o direito romano, e com base na ética e moral do cristianismo, né? Mas o direito romano é muito baseado na própria lei de Deus. E hoje, aqui, a legislação brasileira, ela é muito, né, tem muita coisa como base da própria lei de Deus. Por exemplo, né, porque desde que o homem passou a viver em grupo, tornou-se necessária,
né, a adoção de regras de convivência, para a gente conseguir conviver uns com os outros. Porque se o homem for individualista, tudo bem, mas nós vivemos em, né, grupo, vivemos em aglomerações, e nós precisamos aprender a conviver com regras de convivência que subordinasse a vontade individual à vontade da coletividade. Então isso foi se desenvolvendo de acordo com a peculiaridade, né, da organização social e econômica de cada coletividade. E a grande diferença, queridos irmãos, de outros povos com o povo judeu, é que o povo judeu tinha um só Deus. Isso fez com que as leis fossem, né, totalmente harmoniosas, porque procede de um só Deus, né, procede de um Deus que quer cuidar do povo, que é da sua convivência, né, para seu propósito, tá? Mas assim, esse caráter, né, da legislação, hoje, a nossa legislação brasileira tem muita coisa. Por exemplo, o próprio mandamento de guardar o sábado. E Deus, Ele sabe que se trabalhará 6 dias e no 7º dia deverá descansar. E Deus é que determinou esse período de trabalho e de descanso. Por que não trabalhar 3 dias e descansar 1 dia? Por que não trabalhar 15 dias e descansar 1 dia? Por que não trabalhar 30 dias e descansar 1 dia? Quem é que definiu esse período de trabalho, né, que é mais adequado ao descanso, né, do homem, das suas fadigas, do seu trabalho? Deus quem determinou. Seja um país ateu, ainda adota o que Deus determinou, né? Então, nós temos, né, 6 dias trabalhamos, temos 1 dia. E hoje, né, países cristãos, né, passaram o sábado para domingo. E o domingo, o próprio nome diz, domingo é o dia do Senhor, né, porque nós lembramos da ressurreição do Senhor, né, no 3º dia depois que ele foi crucificado. Então, o domingo é o dia de descanso. Mas quem é que determinou, né, isso? É o Senhor. Outra coisa, por exemplo, na lei que Deus deu a Moisés, Deus se preocupa com tudo. Por exemplo, Deus se preocupa com os estrangeiros que estavam no meio do povo judeu. Deus se preocupava com os escravos que estavam no meio do povo judeu, porque os escravos em outras nações não são gente, não são tratados como gente, não têm direito nenhum, né? E os estrangeiros também não tinham proteção legal. Eles eram, né, eles podiam, né, ser muito maltratados e não era ilegal fazê-lo, mas Deus se preocupou em fazer, né, proteção, né, a isso. E hoje, graças a Deus, na legislação do homem tem muitas coisas desse tipo. Por exemplo, em Deuteronômio diz assim: não se tomará, né, a pedra de moinho por penhor. E hoje nós temos na nossa legislação, né, de que você não pode tomar por penhor aquilo que é instrumento de trabalho da pessoa, que é a sobrevivência da pessoa. Então, tem muitas coisas na nossa legislação, para não dizer que toda a base da legislação, né, ocidental é sobre as leis. Mas assim, isso talvez ainda não preocupa tanto, né, tanto o anticristo. Não são essas coisas que tanto, né, seguram o anticristo. Mas o que mais preocupa, eu creio, para o surgimento do anticristo, que ele pretende se desamarrar de todas as leis que o impede de atuar livremente, queridos irmãos, é principalmente as leis morais, as leis da ética, dos costumes da família e principalmente com relação a Deus.